Estamos muito felizes em tê-los conosco mais uma vez no programa Palavra e Família, junto comigo, Davi. Eu, a Carol. Eu estou muito empolgado com o programa de hoje. Eu confesso que às vezes a gente fica coçando a cabeça, o que nós vamos falar? Eles já sabem tudo, mas de repente alguém comenta, pergunta, ou lembramos de alguma coisa, mas nós nunca compartilhamos isso. E hoje vai ser um daqueles programas. Muitos anos atrás, de fato, em 1998, eu li uma biografia do homem que foi o tradutor da Bíblia Viva, em inglês, um homem chamado Kenneth Taylor. E na biografia dele, ele citou como, na sua família, eles haviam feito uma declaração de legado familiar. Se não me engano, ele tinha 10 filhos, um pouco mais que nós, mas não tanto. E esse legado foi uma tentativa, mais uma maneira de tentar repassar o bastão da fé, preservando os valores, as convicções, os princípios, se não todas as práticas da nossa vida familiar. Não para engessar isso, sabendo que cada nova geração tem novas ideias e maneiras de honrar a Deus. Na época eu lembro de ter estudado um texto bíblico muito interessante, mas quase esquecido por todos, em Jeremias 35. É a história da família de Recabe. Os recabitas, uma família, você vai ter que ler a história, mas conseguiu preservar valores dos antepassados durante 250 anos. Imagina se fosse a sua família aqui no Brasil, em Portugal, na Itália, Alemanha, outro lugar do mundo, e valores familiares, práticas familiares, tradições passados de pai para filho durante 250 anos. E Jeremias usa o exemplo desse legado familiar, de alguns princípios daquela família, para envergonhar os filhos de Deus, que não continuaram fiéis aos padrões que ele havia deixado. Baseado naquela experiência, nós criamos um documento que nós chamamos o legado da família Merck. Você não deve, talvez nem queira, imitar ou copiar exatamente isso, mas foi um documento que elaboramos juntos como família, preservando valores que herdamos de geração em geração, e datada aqui, 16 de abril de 1998. Você poderia falar como nós temos usado esse instrumento? Onde fica isso? Sim, nós colocamos em moldura e fica pendurado na nossa cozinha, bem perto da porta. Então todo mundo que sai da nossa casa passa bem na frente e muitos param para ler. O que é isso? O que está escrito ali? E é algo que nós queremos, nós prometemos aos nossos filhos, algo que queremos que seja prática da nossa família, das famílias dos nossos filhos e assim por diante. Quando os nossos filhos, cada um deles, quando eles casaram, nós imprimimos também e nós colocamos em moldura e cada um deles tem também nas suas casas esse nosso legado da família Merck. Nós vamos deixar na descrição uma cópia disso, é meio extenso, mas como um exemplo, uma ideia. Você vai fazer do seu jeito, mas vamos compartilhar um pouquinho essa ideia e quem sabe Deus pode usar isso na sua família para preservar convicções, valores, tradições, sempre bíblicas. O texto bíblico que colocamos aqui, no temor do Senhor tem o homem forte e amparo, isso é refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. As incumbências que Davi e Carol Merck transmitem a todos os seus descendentes até o retorno de Cristo para a sua igreja. Parece meio formal, mas nós queremos uma certa seriedade. Cientes da graça capacitadora de Deus, nós abaixo comissionamos nossos filhos e os filhos de seus filhos e os filhos desses e as demais gerações posteriores
a caminhar na presença de Deus todos os seus dias, a viver pela graça como filhos amados, a viver pela fé e não pelas vistas, a permitir que a vida de Cristo seja vivida em suas vidas pelo controle do Espírito Santo, no consultar da palavra de Deus que promove a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Nós incumbimos nossa família pela graça de Deus em sua força, A permanecer constante na leitura da Bíblia e na oração individual. a ser fiel à igreja local onde se está congregando, contribuindo e ministrando, A fazer o trabalho de um evangelista. a lançar sementes de edificação e não reclamar ou ser conivente com fofocas, A guardar seus lares contra a infiltração do mal, especialmente em escolhas de entretenimento. a guardar suas mentes e os seus corações de tudo que é impuro ou desagrada a Cristo. A dar a Cristo a primazia em seus lares e a falar sobre ele a seus filhos todos os dias, ensinando durante todo o dia, tanto formal como informalmente. E encerramos essa parte dizendo: cabe a cada um de vocês evitar más companhias, procurar cônjuges com um proceder coerente à palavra de Deus e compromissados com o corpo de Cristo, a igreja, a nunca contraírem matrimônio sem a expressa aprovação da sua família, a honrar seus pais e avós, cuidar deles em suas variadas necessidades. Isso é bom, acho que vamos ter que lembrá-los disso, né? E quando em idade avançada, tá vendo? Estamos chegando. Cuidar dos membros de sua família em tribulações e dificuldades. A segunda parte disso diz assim: com a capacitação de Deus em sua graça, nós nos comprometemos. Então a primeira parte é que nós esperamos deles, mas nós nos comprometemos a realizar o exposto abaixo e, da mesma forma, os responsabilizamos a aplicar estes princípios em seus lares. Prometemos a ensiná-los a palavra de Deus totalmente suficiente para protegê-los e provisioná-los para qualquer desafio, dirigindo vocês para as veredas da justiça. Prometemos a discipliná-los, focando a necessidade de seus corações e dirigindo-os à graciosa provisão de Deus para salvação e santificação por meio da obra redentora de Cristo. Prometemos envolvê-los com uma instrução baseada na vontade de Deus, disciplinando vocês a fim de que se tornem homens e mulheres que o conheçam, o temem e seguem seus mandamentos. Prometemos a castigá-los de uma forma consistente e coerente à palavra de Deus, estabelecendo limites bíblicos e motivando uma obediência imediata, inteira, com a convicção do que é certo, com honra e sempre almejando uma completa restauração do nosso relacionamento. Prometemos ajudá-los a descobrir o que significa viver pela graça, como filhos aceitos e amados pelo Pai Celeste, seguros de sua posição em Cristo. Tem muito mais, mas vamos deixar vocês descobrirem um pouco mais na descrição. Tudo isso assinado 16 de abril de 1998, então já tem um tempinho. E como é uma alegria para nós entrarmos na casa dos nossos filhos e ver essas placas penduradas. Às vezes sugerem uma revisão disso, uma revisão daquilo, e nós achamos, numa reunião familiar o ano passado, quase todos nós juntos, nós fizemos de forma devocional, como se fosse um dos credos da igreja, mas é da família. E sugeriram alguns pontos e nós acatamos muito bem isso e revisamos, mas o legado continua. E é isso que nós desejamos. Eu não sei quais vão ser seus valores, o que você quer transmitir. Não tem que ser algo tão formal, mas quem sabe preservar o que você realmente crê e o que você quer repassar. Seja uma maneira de criar na sua família um pacto de legado familiar. Que Deus os abençoe.